Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Cá estamos nós outra Cá estamos vez. num cenário ligeiramente diferente. Sim, foi porque estou mesmo muito cansada hoje. Mas só é diferente para quem nos vê no YouTube. Pois é, porque, ou seja, para quem nos está a ouvir, É tem que ir igual. ao YouTube ver onde nós estamos. Ou Não então, vamos dizer. tá bem, não vamos dizer. Ou então ver um dos clipes que nós às vezes pomos nas redes sociais. Sim, Não é? mas estamos bem aqui, Bom, não estamos? estamos. Hoje estamos. Olha, hoje acho que estamos preparados para ter uma boa conversa. A conversa da semana passada sobre saúde mental recebeu muito feedback. Tenho recebido muitas mensagens sobre esse Eu episódio. também tenho recebido muitas mensagens. De uma forma geral, as mensagens têm sido de agradecimento pela forma como nós desenvolvemos o tema. Mas acho que o mais importante de tudo tem sido o reforço que a nossa audiência tem feito de falem mais sobre isto. Sim, falaremos. E falaremos mais sobre isto e vamos encontrar. Até houve uma série de sugestões interessantes de pessoas com quem nós podemos falar sobre saúde mental. Acho que ficamos aqui com umas ideias boas para abordar no futuro próximo. Sim, não é? Exato. Sim, eu até, se calhar aqui mais umas semanas, gostaria de falar de saúde mental da perspectiva da neuroestratégia. Exato. E acho que era muito interessante nós fazermos um episódio inteiro a falar sobre saúde mental na perspectiva da parentalidade consciente. Ou de como a parentalidade menos consciente pode contribuir para o surgimento mais provável de episódios de falta de saúde mental. Sim. Parece-me ótimo. Olha, antes de entrarmos na conversa desta semana, eu queria só falar aqui, já sabes de que é que eu quero falar. Sim, queres falar das nossas aulas abertas. Quero falar das nossas aulas abertas, que é um projeto que nós lançamos há uns dias. Em 48 horas tivemos mais de 2.000 pessoas a inscreverem-se. Já sabias disso? Não. O que acho que é mesmo muito bom. Nós vamos organizar 4 aulas abertas, para quem ainda não sabe. Exato. 4 aulas abertas. A primeira vai ser transmitida entre 6 e 12 de julho. Yep. E depois a segunda na semana seguinte, e depois a terceira e a quarta. Portanto, cada aula vai estar disponível durante uma semana. Podem celebrar os meus anos a ver a primeira aula. Exatamente. Portanto, é só fazer a inscrição. Nós vamos pôr o link como aí nas notas do episódio. Também é fácil entrar nas nossas redes sociais ou do podcast IVM e encontrarem o link. As inscrições são gratuitas e podem escolher quais as aulas em que se querem inscrever. A primeira é sobre neuroestratégia, a segunda é sobre o método laser. Tantas vezes nos têm pedido para nós falarmos mais sobre isso e vamos fazer uma aula inteira só a falar sobre isso. A terceira é sobre parentalidade consciente. Certíssimo. E a quarta é sobre coaching. Pronto, e nessas aulas nós vamos falar sobre os fundamentos de cada uma destas abordagens e vamos também entregar estratégias e casos práticos relacionados com estas abordagens. Portanto, são aulas abertas. Elas são gratuitas e é mesmo importante inscreverem-se para poderem receber os links de acesso às aulas. E o link para se inscreverem está nas notas do episódio. Sim. Nós temos estado a partilhar também nas redes sociais. Sim, portanto e continuaremos E como assim. sempre, se alguém não conseguir encontrar o link, é só mandar uma mensagem para nós ou para o podcast. Nós arranjamos sempre forma de fazer chegar o link até vocês. Okay? Sim, são 4 aulas bem fixe. Sim, 4 aulas bem fixe. Eu estou muito entusiasmado com isso, porque nós aqui no podcast, claro que nós trazemos muitas dessas abordagens para dentro do podcast. Só quando se faz uma aula é diferente, porque organizamos o conteúdo não é tão espontâneo como isto aqui. O conteúdo é mais organizado porque temos a intenção de entregar um conjunto de ferramentas e conhecimentos e de abordagens. Exato. E, portanto, isso deixa-me muito contente estarmos a fazer isso. E, sobretudo, ter tanta gente interessada em saber mais sobre estas áreas de conhecimento. Sim. Portanto, obrigada por isso. Quem já se inscreveu, obrigado. E obrigado por partilhar. Porque já quando, no início desta história toda da pandemia, quando nós fizemos aquele projeto do kit mental e emocional, o público aqui do podcast foi fundamental para fazer isso foi espetacular a fazer chegar isto a tanta gente, a milhares de pessoas, não é? E agora acho que mais uma vez temos aqui condições para ter um projeto que possa ajudar muitas pessoas com boa informação.
É isto. Estamos juntos. Sim, sendo que nós os dois estamos juntos em todas essas aulas. Exato. Embora mediante o tema a parte do ensino propriamente esteja mais focada num ou no outro, mas nós vamos estar sempre os dois. Exato. Né? Exato. Sim. Exatamente. Bom, Portanto, temos um... eu não me farto de ti. Não. Esporadicamente até te faz. Esporadicamente sim, mas para fazer aulas e podcasts não. Não. Ainda não. É engraçado como às vezes estás farto de mim antes de começarmos a gravar, mas começamos a gravar e já não fica. Não estás farto. Porque eu tenho muitas neuroassociações extremamente positivas ao trabalho que nós fazemos aqui no podcast. Isto entusiasma-me mesmo muito. Boa. É uma boa forma de nós fazermos as pazes. Exato. Olha, qual é o tema? Tu pensaste num tema para hoje? Eu pensei no tema, porque eu estava a correr, estava a fazer uma série de reflexões, estava a ouvir podcasts, estava assim no meu mundo. E ocorreu uma pergunta que eu disse, eu estou com vontade de fazer esta pergunta à minha. E achei que era um ponto de partida para uma boa conversa de desenvolvimento pessoal que acho que pode ressoar e ser útil para muitas pessoas que nos ouvem. Porque eu estava a pensar em que muitos dos nossos objetivos, muitas das nossas metas e até alguns dos nossos ditos sonhos são muito programados pelos nossos pais, são programados pela sociedade, são programados pela nossa cultura. Né? E um dos movimentos de desenvolvimento pessoal que nós observamos em nós, nos nossos alunos, nos nossos clientes, é o nós aprendermos a desligar-nos desses objetivos. Sei lá, alguém diz, tens que ser mãe antes dos 30 anos, ou não, tens que ter, depois tens um filho, é melhor teres outro, não é? Ou conheces alguém, quando é que se vão casar, ou não, tens de ter um emprego, tens de ter um carro, ou tens que viajar, ou tens que te divertir, ou tens que... Este tipo de sonhos, metas, objetivos, que acho que é assim já um lugar comum dizer, ok, isto é a sociedade que te propõe isto, ou é a tua cultura que te propõe isto, que te propõe, tu devias viver de uma certa forma. E há aqui, de facto, na maior parte dos processos de desenvolvimento pessoal, nós procuramos libertar-nos disto, dizer, eu não quero estar a viver os sonhos, não quero estar a viver a vida que a sociedade me diz que é a certa, só por causa disso. Não quero estar a viver os sonhos que são dos meus pais, não quero estar a viver a vida que os meus amigos querem viver. Eu quero viver a vida segundo as minhas regras e ir atrás dos meus sonhos. Só que aqui a minha pergunta é quais é que são exatamente esses sonhos? E claro que esta pergunta já vem aqui um bocado enviesada, porque eu observo muitas vezes as pessoas dizer não quero viver essas convenções sociais, não é? Quero viver à minha maneira. Só que depois o à minha maneira muitas vezes continua a ser os sonhos de um outro grupo, ou continua a ser sair de uma cultura mas entra noutra. Às vezes sair da cultura mas entra na contracultura, que só existe por oposição à cultura. Certo. Não é? E quando eu realmente, se eu passar por um processo em que me consigo desligar disto tudo e conquistar a tal liberdade mental e emocional de eu sinto-me livre para viver a minha vida da forma que eu quiser, enfrentando as consequências das minhas decisões. Mas que vida é essa? Que sonhos são esses? O que a maior parte das pessoas faria se realmente se libertasse destas convenções todas? Essa é a pergunta. Uau! Grande pergunta. Grande pergunta. Uma coisa que eu estava a pensar agora, quando estamos a falar, é que além essa questão de irmos para outra... não preenchemos os sonhos dos nossos pais, mas preenchemos os sonhos do pessoal, do desenvolvimento pessoal, por exemplo. Mas também há outra questão que eu acho que interessa aqui, que é a nossa... Quando tentamos seguir os nossos sonhos, é a dificuldade que temos em lidar com o julgamento dos outros por causa desses sonhos. Sim. Não é? E estava-me a lembrar de uma história de uma pessoa que me questionou, porque vive com o pai e decidiu fazer uma opção de alimentação que não está a sonhar com tomar certas opções em relação à alimentação, mas o pai não concorda e eles vivem juntos e ele acha que é um disparate.
não é? E estava a pensar que isto é um pequeno sonho, entre aspas, mas a pessoa em questão sente-se um bocadinho incapaz de realmente lidar com aquela situação. Sim, essa é a razão principal pela qual nós eh, vamos atrás de sonhos que não são nossos, não é? É porque uma coisa é eu ir atrás do sonho sem perceber que ele não é meu, não é? Certo, Depois um segundo passo é dizer assim, espera aí, não é isto que eu quero. certo, Só que não é isto que eu quero, mas é isto que os outros acham que eu devia fazer, certo. não é? E Sim, aqui é que surge essa... Depois muitas vezes eu já tenho noção que não quero isto, mas mesmo assim continuo a fazê-lo porque não quero lidar com as consequências dos outros. certo. Isso de facto ainda é mais lixado do que do que achar que aquele também era o meu sonho. Ou seja, Sim, nem questionar. sim. Portanto, eu acho que a primeira pergunta é o que é um sonho? Nós sonhamos Sim. com o quê, Com o quê? especificamente? Pois, era isso que eu queria saber. Nós sonhamos com o quê? Porque sabes aquela a cena da- Quando as pessoas me dizem, mas nós somos vegetarianos há 16 anos, sensivelmente, não é? Sim, sim. Ou melhor, nós escolhemos uma alimentação vegetariana Certo. já há Certo. muitos anos. E sempre quando alguém fica a saber isso pela primeira vez, diz-me: eu também gostava de. Hoje em dia é assim, não é? Antigamente não, antigamente era: isso não, que Há muitas pessoas que dizem que não, também hoje em gostavam. dia é imensa gente diz: também gostava, mas não consigo. Uhum. Não é um bocadinho esse princípio também em relação aos sonhos? Sim, é isso. Não é? Mas aí repara, já tu até pegaste num bom exemplo, que é inicialmente era uma coisa que a maior parte das pessoas nem sequer concebia outra coisa que não aquela que lhes ensinaram, e depois há um momento em que diz, mas espera aí, em relação à alimentação, como em relação a tudo na Certo. vida, eu posso experimentar e posso pensar com o que é que eu me conecto mais. Exato. E então, o que acontece muitas vezes hoje em dia, quando tu jantas com alguém que não é vegetariano, é como se eles se tivessem sentido obrigados a também comer vegetariano só porque tu comes. Certo? Não sentes Sim, isso? sim. E eu não quero que ninguém coma vegetariano porque eu sou vegetariano. Ou Ou porque acham então, que eu ia achar ou mal. então estão 2 horas a justificar-se, a explicar porque é que ainda comem Yeah. carne, quando eu não... Cada um faz o que quiser. Sim, exato. Sim. Portanto, eu não me importo nada em comer ao lado de alguém que coma outra coisa que não eu não gostava de Mas comer. achas que essa é a estrutura que está presente também nos outros sonhos? Não. É muito, acho que é. Que- De várias formas, não é? Sim. Mas é um exemplo interessante. Que, daquilo que as pessoas falam comigo, clientes de coaching ou alunos, há 2 áreas muito importantes onde a palavra sonho aparece, não é? Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho o sonho de viajar, ou eu tenho o sonho de construir uma casa, às vezes há estes sonhos. Mas os sonhos maiores que eu vejo é que a pessoa conecta mais com a ideia de isto é um sonho que eu nem consigo muito bem ainda conceber, definir. Tem a ver com o trabalho E tem a ver com os relacionamentos. e tem a ver com os relacionamentos românticos. Que é com o trabalho, muitas vezes as pessoas percebem que aquilo que fazem, as empresas onde trabalham, os trabalhos que têm, não são satisfatórios, não é? E já se desligaram um bocadinho daquela ideia de tu tens é que trabalhar e portanto, já estão a permitir-se conceber outras possibilidades. Ou seja, já estão a permitir-se dizer, eu se calhar podia sonhar, não com aquilo que me impuseram, mas com outra coisa. Mas que coisa é essa? E ficam assim um bocadinho perdidos. E outra coisa é com os relacionamentos, porque muitas pessoas estão muito... Relacionamentos românticos. Relacionamentos românticos, porque muitas pessoas estão extremamente marcadas por sucessões de relacionamentos que não acabaram muito bem. A monogamia em série. Sim, a monogamia em série, que é passo de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E não funcionou muito bem, ou seja, eu não me senti muito feliz. E ou continuo a sonhar com aquela ideia do homem certo, da mulher certa, não é? que ainda não encontrei, por isso é que tive estas experiências. Como se houvesse. Ou então, já não estou muito ligado a isso, mas estou mais a ver que se calhar há outras formas, como há outras formas de organizar trabalho, também pode haver outras formas de conceber relacionamentos. Só que acho que são áreas onde ainda não há um sonho claro de dizer é isto que eu quero, não é? Ou é esta a experiência que eu gostava de ter. Isso interessa-me muito. Mas como é que nós chegamos até aos sonhos, não é? Porque à partida, para tu sonhares com uma coisa,
normalmente tens alguma ideia em relação a essa coisa, ou Sim. tens algum exemplo em relação a essa coisa. O que é que faz as crianças sonharem? Porque as crianças, quando são pequenas, dizem: eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol. Elas normalmente vão sonhar com uma coisa que viram. Não é? Exato. Que leram num livro, ou têm Sim. um pai ou alguém que... Viram um filme. Sim, ou alguém com quem se identificam, tem uma certa profissão. Certo. É por isso que, em algumas destas áreas que estamos a falar, é tão difícil sonhar, porque parece que a maior parte das pessoas está a seguir o pseudo-sonho coletivo, não é? Está a fazer a coisa que deveriam fazer. A coisa que deveriam fazer, e quem não está a seguir isso, como é um bocadinho marginal, isso não está assim muito visível. Sim, mas entra numa espécie de subcultura. Por exemplo, há uma subcultura de educação em Portugal, de educação alternativa. Certo. Não é? Que há uma série de atributos que faz parte dessa subcultura, e que o sonho é muito... consegues adivinhar, e outros é que aqueles que têm mais uma carreira, ou dos empreendedores, não é? Que os empreendedores, aqueles que querem viajar e querem estar, não sei, no Hawaii ou não sei onde, a trabalhar lá. A subcultura dos digital nomads. Exato. E a subcultura das pessoas que têm relações não monogâmicas. Sim, exato. Só que de facto são subculturas que são um bocadinho marginais e que ainda não entraram no mainstream. Por isso, há algumas pequenas coisas que às vezes vais apanhando, não é? Mas quando pegas sei lá, nos anúncios de televisão, ou pegas nas histórias que tu vês mais, nas telenovelas, quando aparecem estas coisas marginais, elas são mostradas como marginais. São mostradas como marginais. Não são mostradas como normais. Isto é mais uma das normalidades. Exato. Que tu podias ter na tua vida. Isso também faz com que não tenhamos coragem para sonhar com elas, não é? Porque elas são tão distantes, parecem tão distantes. Sim. E parecem implicar, seguir esse sonho, parecem implicar uma série de conflitos, ou uma série de problemas com outras pessoas, para conseguirmos seguir esse sonho. Não achas que essa às vezes é assim? Acho. Não, agora estava aqui a pensar que não sei se isto está a bater certo, porque uma das coisas que faz uma criança querer ser astronauta ou querer ser futebolista é porque vê alguém a quem está a ser dado muito destaque, não é? E estava a pensar que, eu lembro-me quando começaram a aparecer pela primeira vez nas telenovelas portuguesas, que não foi assim há tanto tempo, começaram a existir, por exemplo, personagens homossexuais. Certo. Mas que aquela homossexualidade era sempre uma coisa especial, e aquilo transformava-se num tema. Aliás, nós dizíamos, estamos a dizer, porque as telenovelas estão a falar de temas polémicos. Só que a homossexualidade não tem nada de polémico, não é? Portanto, o que eu acho é que ainda é, e mais uma vez, nós estamos a falar sempre dentro da nossa bolha, se calhar estou a dizer um disparate, alguém pode dizer, não andas a ver televisão, mas estas formas, eu não gosto de lhe chamar alternativas, estas outras opções, elas deveriam ou poderiam aparecer na normalidade. Há um personagem que é homossexual, mas isso não é relevante para a trama, certo. É o que é. Tem um namorado, é só isso. Sim, quando estou a escrever a história, da mesma forma, não é? Que vou alterando os personagens para eles não serem todos iguais, mas isso não é decisivo. Certo. É? Sim, estava aqui estava-me a lembrar da nossa filha quando ela era pequenita, e tinha um amigo, o Diogo, lembras deles? Ela queria sempre brincar ao casamento. Sim. Não é? Ela ainda por cima não tinha pais casados, mas ela sonhava muito com a cena do casamento. Ela não se vestia de princesa, ela vestia-se de noiva. De noiva, sim, claro. Mas imagina que ela, em vez de casar só com um rapaz, se o sonho dela era casar com 2 ou 3. Sim. Não é? Podia ser um sonho legítimo, só que ela nunca, legítimo digo eu, não é? Mas nunca teve esse input, sim, não é? Naquela nunca altura. Viu um filme da Disney e isso acontecia, ou nunca leu uma... Sim, ou não convivia com pessoas nesse... E a malta tem tanto medo disto que eu acabei de dizer. Se eles viam um filme da Disney em que apareciam
Alguém poliamoroso. Poliamoroso, ou homossexual, ou que decidiu não trabalhar e ou viver do rendimento universal. Sim. E as pessoas ficam com muito medo precisamente disso. Eu acho que o medo é... Porque o medo é de que isto possa indoctrinar Indoctrinar ou indoctrinar? E fazer com que as crianças passem a assumir aquele sonho só porque o viram. Então o melhor é não falar sobre isto, não é? É por isso que tantas pessoas ainda se sentem tão desconfortáveis com falar abertamente de educação sexual e de mostrar às crianças a amplitude da sexualidade humana, certo, não é? Certo. Porque se nós formos para as escolas falarem Isso homossexualidade, e eles agora vão ser os mesmos, vão querer ser todos... Ou como ouvi alguém dizer que iam querer ser um armário. Sim. Mas então, espera aí, a conversa agora está a ir aqui para um sítio engraçado, que é... agora vais perceber para onde é que é a minha especulação enquanto eu estava a pensar nisto. Já sabia que havia aí mais qualquer coisa, já tinhas pensado. Não, que é, quando tu tens um sonho à disposição, quando o teu sonho é, oh Mia, o que tu tens que sonhar é encontrares um homem, apaixonares-te perdidamente, casares com ele, fazeres uma família, arranjares um trabalho, ou tu hoje em dia provavelmente já não diziam arranjares um emprego para a vida, mas se calhar iam dizer para encontrar um trabalho de que tu gostes tanto, que te apaixones tanto pelo trabalho, que transforma a tua paixão em trabalho. Descobram um trabalho que te apaixona e não terás que trabalhar mais outra vida, não sei o que. E vendem-te esse sonho. E ele pode ressoar imensamente em ti. Sim. E tu podes ser extremamente feliz e dizer, mesmo que eu tivesse todas as outras possibilidades do mundo, era isto que eu queria viver. Mas outras pessoas não lidam muito bem com isto. Têm o tempo todo a sensação de aqui há alguma coisa errada. Por isso é que tanta gente tem aquela sensação de isto não sou eu, a minha vida não sou eu. Este personagem que vai trabalhar não sou eu. Este personagem que está aqui numa relação com esta pessoa não sou eu. Não é? Porque estou a ir atrás de uma vida que não é aquela que eu quero. Quando tu dás muitas possibilidades, em vez disso, diz, olha, tu podes viver assim, mas também podes viver assim, podes viver assim, podes viver assim. E eu acho que não é pela simples existência das possibilidades que tu vais querer, ainda por cima, porque estamos a falar de coisas que são muito profundas em nós. Estamos a falar dos nossos instintos, estamos a falar das nossas intuições. Mas há algumas coisas que vão ressoar, principalmente se tiveres a oportunidade de experimentar. Sim, acho acredito que seja bem difícil sonhar com alguma coisa quando não tenhas a mínima referência dela, não é? Certo. Mas estavas a dizer, por exemplo, esta do sonho da família nuclear, não sei o quê, não é? Há muitas histórias de pessoas que se sentiram completamente perdidas, então, até que se casaram com uma pessoa do sexo oposto, mas na realidade eram homossexuais. Sim. Mas por não haver ali, por ser tão difícil se quer sonhar com encontrar a pessoa que é do mesmo sexo que a pessoa, não é? My person, metem-se nessas situações. Tal como há pessoas... Sendo que tu a dizer que havendo uma referência, não é por causa dessa referência que a pessoa se torna homossexual. Exato, tal como há tantos, por exemplo, há casais que não sentem nenhum nem outro, sentem realmente uma intuição ou um instinto de vamos ser pais, vamos ter crianças e vamos ter uma família. Exato. E tu já conheceste casais assim? Estão os dois sozinhos, já viste que eu ia dizer sozinhos, que é logo, estão os dois sozinhos. Estão os dois, e essa é a sua família, e sentem-se muito bem com isso. E sentem, às vezes, uma pressão brutal de aqui há alguma coisa de errado. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Quanto mais velhas ficam, aqui há uma coisa de errado. Mas os homens também nos podem fazer sentir isso. Sim. De que não queres ser pai, que isso é egoísmo, não estás preparado para lidar com essa responsabilidade, não é? O que é que há aí de errado contigo? E esta pressão às vezes faz com que, se a pessoa não estiver muito consciente de ok, mas é assim que eu quero viver, ela pode se sentir muito tentada a satisfazer um bocado os sonhos dos outros, ou os ideais dos outros. Sim. Acho que sim. E isso, concluímos o quê com isso? Em relação aos sonhos? A minha, eu não sei, isto é uma conclusão muito provisória, por isso é que eu queria partilhá-la contigo. que eu acho que é importante nós
Quando os nossos miúdos eram mais pequenos, tu às vezes chamavas-me a atenção ou punhas-me a pensar sobre. Eu contava-lhes muitas histórias, não é? Até dessas histórias até saiu aquele livro do Contos com Coach. Sim. E por causa de comentários que tu fazias, eu comecei a ficar muito consciente que, sem todas as minhas histórias, sempre que há um carro, o tipo que está a conduzir o carro é homem, o tipo que está a tratar do carro, o mecânico é um homem. Eu estou aqui a passar uma ideia inconsciente de que as profissões ligadas aos carros são desempenhadas por homens. E isto não tem nada a ver, eu estou a usar isto, não tem nada a ver, a discussão que eu criei aqui não tem nada a ver com os papéis de género, certo, não tem nada a ver com isso, tem só a ver com, é uma ideia que eu estou a passar. Se todas as histórias que eu conto aos meus filhos, e depois um homem ou uma mulher. Não, sim, ou isso, ou então sem muito feliz. Sim, sem todas as histórias, eles, depois andou na escola, depois foi para a universidade, depois não sei o quê. Eu estou-lhes a passar uma ideia de que este é o processo, esta é a normalidade, tu estudas, andas na escola, depois vais para a universidade, depois vais trabalhar, não é? E sem eu me dar conta, não quero dizer que este trajeto seja estúpido, e até pode ser o trajeto que eles depois querem cumprir, mas seria bastante bom que eles seguissem estes trajetos, porque isto ressoa neles, como, olha, isto faz sentido, ou não tendo a certeza, porque nunca vou ter, mas é uma coisa que me apetece fazer agora, das opções que eu tenho parece-me mais indicada. Era engraçado fazer assim uma sondagem nos estudantes universitários do primeiro ano e perguntar quantos estão realmente a fazer o curso que estão a fazer, porque realmente é aquilo que querem fazer. Não, e quantos sentiram que tinham outras opções? Exato. Quer dizer, eu posso acabar o 12º ano e posso ir trabalhar, eu posso acabar o 12º ano e posso ir viajar, eu posso acabar o 12º ano e quero ir fazer trabalho voluntário. Yeah. Não é? Por acaso isso é uma coisa que eu sinto em relação a esse aspecto em particular. Os pais portugueses limitam muito os seus jovens nesse aspecto. Culturalmente é uma limitação muito... Mas repara que essa limitação, na maior parte das vezes, nem é uma limitação, lá está. Se isto for tudo, houver uma narrativa cultural de que é assim, tu podes estar a impor, de certa forma, isto ao teu filho e nem te apercebes que estás a impor... Claro, estás a fazer porque queres bem ao teu filho, certo, não mas tu próprio não te apercebes que isto é uma imposição. Que isto é uma imposição muito grande. Sim. Não é? Não percebes isto porque... Ou então dizes assim, ok, pronto, ele podia não ir, mas isso era se fosse preguiçoso ou se quisesse ficar para trás. E depois aquela, não, se começar a trabalhar, depois habitua-se a ganhar dinheiro e nunca mais vai querer estudar. Sim, depois nós temos uma série de histórias que servem para dar suporte e solidez à narrativa. Mas aqui, eu acho que tu perguntaste há bocado conclusões. A minha conclusão preliminar é que quando nós colocamos à disposição das pessoas várias narrativas, elas vão se conectar mais com umas ou com outras e nós não somos todos iguais. Portanto, à partida não sabemos com qual é que tu vais conectar. Mas sabes uma coisa? Eu acho que nós temos de ser habituados a isso. Isso que estavas a dizer em relação às crianças é mesmo importante mostrar várias narrativas enquanto estamos a crescer, porque o que eu noto é que se tu fores se apresenta muitas narrativas, a partida também ficas com a crença de que há estas narrativas todas e ainda provavelmente ainda mais. O que eu noto que muita gente adulta, na idade adulta, não tem essa capacidade de encontrar os outros caminhos sozinho, não tem isso treinado, não veem as alternativas. Precisamente porque lhes deram poucas narrativas. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu penso não há clareza nenhuma em relação a isso, não sabem o que querem. Quantas pessoas adultas é que tu ouviste dizer, e mesmo adolescentes, há muitas, que te dizem não sei o que quero. Certo. Imensas. Imensas. Eu muitas vezes também não sei o que quero. Sim. No entanto, acho que já te treinaste bastante e consegues começar a fazer uma série de perguntas e utilizar uma série de neuroestratégias que te ajudam a descobrir o que tu queres, certo? Sim. Em áreas mesmo muito importantes da nossa vida emocional, ou áreas que tanto contribuem para a saúde ou falta de saúde emocional, nós podemos viver
em mundos que só têm uma narrativa. E essa narrativa pode não funcionar para nós. Não é? E a narrativa da vida sexual é brutalmente limitada, até porque os desvios à vida narrativa socialmente aceitável estão carregados de julgamento, não é? A mulher que tem relações com muitos homens recebe uma série de nomes. Há muito julgamento à volta disso, de maneira que as pessoas têm muito medo de sonhar fora da narrativa, não é? É por isso que preferem ser tremendamente infelizes do que sonhar. Pelo medo das consequências. Pelo medo das consequências. Na parentalidade que tu tanto exploras, que é tão importante, tanta gente sente uma intuição de que há aqui alguma coisa de errado com esta narrativa, mas ser pai é isto, ser mãe é isto, não é? Depois tem aquelas crenças todas muito enraizadas de ser pai é dizer que não, ser pai é não sei o quê. Sim, além de que é como se tivessem que se vingar o facto de limitarem as escolhas delas próprias quando eram miúdos, têm que fazer o mesmo aos próprios filhos. Que é uma loucura, mas pronto. Pois, na área profissional, que nós estamos a viver uns tempos engraçados, que é, por um lado parece que agora toda a gente é empreendedor e toda a gente tem uma startup, não sei, mas não é, tu olhas para as estatísticas e não é nada disso. A maior parte das pessoas continua a nem sequer conseguir realmente ter o sonho de não é? Sonhar com isso. Eu acho que já partilhei aqui esta história no podcast uma vez, mas já terá sido há bastante tempo. Eu estava a dar formação numa farmacêutica e estávamos a falar sobre a organização da nossa vida. Isto aconteceu, acho que em 2018, se eu me recordo, e eu disse que naquele ano, 2018, que eu e a minha família, tinha sido algo que nós os dois tínhamos decidido, nós tínhamos sonhado naquele ano ter 10 semanas de férias. Lembras-te? E que pelo menos 5 dessas semanas seriam seguidas. Nós íamos estar assim 5 semanas seguidas de férias. E eu lembro no momento em que nós decidimos isso. E uma parte minha dizer assim, porquê? Porque isto está tão... Não é? A mim ensinaram... Mas ficar sem ganhar dinheiro. Não, sem ganhar dinheiro, e ensinaram que isso é ser um bocado indulgente, preguiçoso. Agora vai 10 semanas de férias, isso é que é vida, isso é que é bom, não é? E foi muito engraçado, que a maior parte das pessoas disseram, isso é que é bom, isso é que é não sei o quê. Então, mas era uma coisa que gostava de fazer. Claro que sim, quem me dera. Então, e porquê que não defini isso como objetivo? Eu não posso. Mas eu disse, pronto, eu antes também acreditava que não podia. Defini isso como um objetivo, não é? E demorou bastante tempo a conseguir alcançá-lo é uma coisa com que eu ainda tenho que lidar internamente, com o estar totalmente identificado com isso. Mas é uma narrativa, porque quando eu era pequeno, eu não lidei muitas vezes com esta narrativa de, olha, há pessoas que são muito produtivas, que contribuem para a sociedade, que ajudam os outros, que são bons profissionais e que fazem muitas férias. E fazem 6 meses de férias. Se alguém me tivesse dito isto, eu se calhar ia crescer com estas possibilidades em aberto. Exato, é isso que estou a falar. Só que eu cresci com uma possibilidade, aquela cena das 3 semanas, não é? E não tive acesso a muitas dessas narrativas. Nem eu. Acho que lá está. Acho que nós temos uma coisa que nós temos feito muito desde que sabes o quê? Nós quebramos uma narrativa de quando nos conhecemos. Foi assim, acho que a nossa relação começou criando uma nova narrativa, porque não sei, provavelmente lembras, não é? Quando nós nos conhecemos, as pessoas à nossa volta, ali as amigas da nossa volta, achavam que aquilo era, que a nossa relação ia ser uma coisa temporária. Sim, até porque nós tivemos Depois tivemos durante 3 anos. 3 anos numa relação à distância. Portanto, o número de pessoas que acreditaram que aquilo realmente era sustentável, acho que eram poucas. Eu também não estava bem seguro que aquilo era sustentável. Pois, não. Mas... Só que lá está, isso requeriu um pouco de coragem, não é? Que é tu estares a ir. Mas a ir atrás de um sonho de podermos estar juntos, mas não era tanto um sonho porque à minha volta muitas pessoas fizeram isso, pelo contrário, mas era mais de me estar a conectar com a minha intuição, o meu instinto não é?
e os meus sentimentos. E é daí que nasce o sonho. Sendo que eu tinha uma narrativa um bocadinho diferente, que os Sim. meus pais não são do mesmo país. Claro, para ti isso era mais completamente possível. diferente. A tua mãe tinha mudado Sim, de país, de cultura, para poder estar com o teu pai, não é? Yeah. Portanto, para ti isso, há aí umas ligações que fazem mais sentido. Mas então, porque nós estamos aqui a tocar numa coisa que tem até uma certa dimensão política, ou está relacionada com valores que estão muito presentes na discussão política, não é? Porque esta ideia de nós fornecermos às crianças, aos adolescentes e também aos adultos, de nós fornecermos várias narrativas, está muito ligada é uma ideia progressista, é uma ideia de libertação, não é? É uma ideia um pouco liberal, que é a ideia de, se tu tiveres muitas opções, tu vais te conectar mais com uma ou com a outra em função daquilo que será a tua essência e daquilo que tu realmente és. Exato. E está tudo bem com isso. Mas isto tem uma forte oposição de uma visão mais conservadora que diz, não, há uma coisa que é a coisa certa para os seres humanos, que é viver desta forma. E é essa forma que tem que ser ensinada e é essa forma que tem que ser passada de geração em geração, porque senão isto qualquer dia é uma pouca vergonha. Não é? E cada um faz o que quer. E enquanto que para algumas pessoas o cada um faz o que quer, desde que não interfira com a liberdade dos outros, será o sonho, não é? É a utopia. E para outras um medo para outras é o inferno. Não é? Para esta sensação de falta de controle sobre o que as pessoas andam a fazer. Sim, e isso é uma das razões pelas quais acontece tanto aquilo que tu falaste no início com o exemplo da alimentação, que é quando tu começas a apresentar uma narrativa ligeiramente diferente, muitas pessoas ficam incomodadas. E as pessoas são atacadas e quem está... Quem defende o status quo defende o status quo com unhas e dentes. Unhas e dentes e apela muitas vezes à marginalização, não é? de quem não alinha na narrativa mainstream e às vezes até à punição, não é? Certo. Esta pessoa tem que ser castigada, isto não pode acontecer, isto não pode. E quando tu tens valores e programação interna mais de abertura, de curiosidade, tu quando vês alguém que te apresenta uma narrativa alternativa, tu ficas curioso, assim, a sério, tu gostas disso? Fala mais sobre isso, não é? Mas quando tu não tens esta programação, a tua programação é mais defensiva e mais de julgamento, quando alguém apresenta uma coisa alternativa, a primeira coisa que tu vais dizer é julgar, não é? Aliás, se vocês, para quem nos está a ouvir, se quiserem trazer um bocado de animação à vossa próxima reunião em família, proponham narrativas alternativas e inventem coisas. Digam assim, eu agora comecei a pensar e... Vou ser fruteriano. Vou só comer fruta. Não é? Ou então digam uma coisa do género, eu tive tantas relações com homens, não tem funcionado muito bem, agora a minha próxima relação vai ser com uma mulher. Ou o contrário, um homem dizer, tive muitas relações com mulheres, agora vou dizer, mas és homossexual? Não sei, na realidade eu nunca experimentei, portanto... E vejam, isto não precisa de ser uma coisa que querem mesmo fazer, tá bem? Não precisam de se forçar a viver experiências que não querem. Mas acho que pode ser engraçado. Pode ser divertido. Pode ser engraçado. Eu lembro-me dos meus pais, que acho que fizeram um trabalho maravilhoso a não me impor uma narrativa e a estarem ok com as opções que eu fui fazendo. Mas eu lembro-me quando depois de ter feito carreira durante alguns anos numa multinacional, quando eu decidi que, agora quero ser empreendedor, quero ter minha trabalho. E eu lembro-me tanto do meu pai como a minha mãe, eu acho que engoliram assim um bocadinho em seco, sabes? Mas eu senti tanto amor que a única coisa que tanto um como o outro me disse foi assim, Pedro, tu pensaste bem nisso? Eu disse, sim, eu pensei bem nisto, é mesmo isto que eu quero fazer. Ok. E ficou por ali. Nunca nenhum deles disse, porque depois nós passamos por tempos muito difíceis, mas em nenhum desses tempos nunca ouvi dizer, olha, não devias ter feito isso, ou devias ter pensado ainda melhor, isso foi mesmo muito fixe. Mas mesmo aí notei que quando tu apareces com a narrativa alternativa, que é, não é? Isto abana um bocadinho. Não é? Sim, eu acho que foi igual em relação aos meus pais, não é? Sim. Mas temos muita sorte nesse aspecto. Então, assim, os familiares mais próximos
Acha, acha, Sim. achas que às vezes ainda assim tu podes, quando alguém está a viver uma narrativa que é diferente daquela que a maior parte das pessoas vivem, a pessoa pode sentir-se mesmo, ok, eu já estou a viver isto, eu já estou a ir atrás do meu sonho, mas é uma seca, é cansativo ter que estar sempre a explicar às outras pessoas e as pessoas olharem para mim como se eu fosse um Sim, mas extraterrestre. sabes que é uma coisa que assim, um lema que adotei há alguns anos atrás, que eu acho que é importante nisso, quando temos mesmo um sonho e queremos ir atrás, é de percebermos que nós não precisamos de justificar nada. Sim. Principalmente não, quando somos adultos e não dependemos de ninguém, não é? Se temos, não é, a nossa vida organizada e não precisamos não dependemos de ninguém. Que esta ideia, que eu própria sinto isso muitas vezes, que temos sempre que nos justificar, que é uma estupidez. Ou, eu não sei, às vezes quando dizemos que não, alguém nos convida e não dá para não sei, para um jantar e não queremos ir, temos que sempre ter uma justificação para não ir. Não Estou chega muito só a dizer não, ocupado. estou muito, não sei o quê, Assim, vamos levantar muito cedo. obrigado, não. Sim, obrigado, não. E acho que essa Isso também é uma narrativa alternativa. Exato. A narrativa de não estás constantemente a Não justificar. justificar, Porque sim. socialmente tu devias justificar a pessoa. Exatamente, sim. Mas para mim, a mim ajuda-me muito isso, não é? Certas coisas que são realmente importantes para mim, portanto, a educação dos nossos filhos ou certas opções que eu quero tomar e tomo, de não me sentir obrigada a justificar nada a ninguém. Isso é bom. Eu lembro-me há uns anos quando decidi, não sei se te recordas disto, decidi que ia deixar de, quando alguém me telefonasse ou alguém me mandasse uma mensagem, eu decidi libertar-me da pressão de ter, mandaram-me telefonar-me, tenho que ligar de volta. Porque houve um dia que me caiu a ficha que é, eu estou aqui a querer viver a minha liberdade e basta um tipo qualquer que eu nem sei quem é ligar-me e eu agora tenho que ligar de volta, ou mandou-me uma mensagem e tenho que responder. Eu já te chateei por causa disso também. Mandou-me um e-mail, tenho que responder ao e-mail. Eu adotei a tua estratégia. Bom, e eu desliguei essa cena e é muito engraçado porque é uma das áreas onde está mais desligada a cena. Quando alguém diz assim, Pedro, é porque eu mandei-te uma mensagem, eu digo, ok. Nem sequer digo não vi, porque dizer, não vi, ok. Tipo, eu respondo quando me apetece responder. Sim. Quando não me apetece responder, não respondo. É, Sempre que eu respondo a maior parte das coisas que recebo, ainda assim. Claro. Mas tu sentes, olhas, por exemplo, para o teu telemóvel e diz, tem uma chamada não atendida de uma pessoa. Ok. Isso tanto pode dizer, olha, deixa-me ligar de volta. Como pode dizer, olha, a pessoa ligou-me, é só isso. Lembras-te do senhor que me enviou uma mensagem? Uma pergunta, nem me lembro sobre o que é. Enviou-me um e-mail e passado uma semana envia-me outro e-mail e diz que já te dei mais do que tempo suficiente para responderes ao meu e-mail. Sim. Uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. Lá está. Ele disse que tinha comprado o livro e já não valia a pena ter feito isso. Sim. Mas isto é um mecanismo de controle, não é? Tal como teres a tal narrativa socialmente aceita, é um mecanismo de controle. É um mecanismo de controle. E nós já levamos com tantas narrativas lixadas. Não é? A narrativa do tens de te esforçar muito para progredir. Não é? Se calhar um exercício giro para fazermos é olharmos para as narrativas mais presentes na nossa vida que de alguma forma nos impedem de sonhar. Não é? Que são essas narrativas que falam mais alto muitas vezes do que os nossos sonhos. Sim. Essas narrativas falam mais alto que os nossos sonhos, sim. Principalmente quando elas não são revistas, ou seja, nem pensamos sobre isso. Ou são muito inconscientes, muitas vezes. Ou pensamos sobre isso, só que temos demasiado medo das consequências de abandonarmos aquela narrativa. Então continuamos a andar com ela, a fazer de conta, não é? Depois quando os meus filhos forem mais velhos, ou depois quando não sei o quê. Sim. Estamos muito bons a justificar as narrativas também, não é? Sim. Isto é um processo que não é nada fácil. Aliás, é das coisas mais difíceis que nós fazemos na nossa vida. Não é? Porque quando nós estamos do lado de fora, a olhar para a vida dos outros, não é? Dizemos, o gajo quer mudar, muda. Mas quando somos nós que temos que mudar e lidar com... Eu acho que quem nos está a ouvir sabe exatamente o que é que nós estamos a falar, que é
de tu de repente até já és uma pessoa adulta e tens as tuas, ok, decides ir atrás dos teus sonhos, mas agora tenho que falar com a minha família, com os meus pais ou com os meus irmãos, ou agora tenho que falar com os meus amigos e de repente parece que aquela cena que estava tão segura de repente abana, principalmente quando começámos a levar com a velha história. De certeza queres fazer isso? Mas lá está, mais uma vez, acho que muitas vezes quando assumimos que é este o sonho que eu quero seguir e achamos que temos que fazer algum tipo de statement, eu tenho pensado nisso. Uma pessoa que faz o seu coming, porque é que uma pessoa que não é heterossexual tem que fazer o coming out? Tipo, agora tem que contar às pessoas que gosto de pessoas do mesmo sexo. Sim. Não faz sentido nenhum. Eu não fiz coming out aos meus pais. Tipo, eu quero dizer uma coisa que eu gosto de homens. Certo. Não é? Certo. Lá está, porque o coming out é coming out of... Sim. É sair da narrativa. Mas isso é uma coisa que eu acho que devíamos deixar de fazer. Yeah. Esta cena de... Tipo, isso é meu, é a minha vida. Sim, não? ou se o... Há algumas pessoas a quem convém falar sobre isso, não é? Porquê? Como assim? Sei lá, por exemplo, há pessoas que podem ser diretamente afetadas pela tua decisão. Não sei, se tiveres uma relação com uma pessoa que queres acabar... Por isso não preciso, era isso que eu estava a falar. Sim, não, mas não, porque não precisas, só precisas de acabar com essa pessoa. Sim. Não precisas dizer, olha, estou a acabar contigo porque sou homossexual, não precisas dizer isso. Claro, sim. Isso é interessante, e isso também há uma narrativa em relação a isso. Não é? Mas é um pouco, se calhar, como o exemplo que eu te estava a dar, que é, se tu numa série de televisão tens, ou num livro, tens alguém que está fora da narrativa dominante, isso não precisa de se tornar uma grande cena, não é? Sim. Não sei, tal como... O que é que seria a narrativa dominante? Olha, um tipo gosta de um clube de futebol e passa a gostar de outro. Isso é totalmente fora da narrativa dominante. Tu gostando de um clube é para a vida inteira, não é? Sim, senão isso seria muito estranho. Sim. Aliás, isso seria o coming out mais estranho da história. Não é? Assim, eu era do Benfica, mas agora gosto do Porto. Mudei. Porquê? Apeteceu. Não sei, ressoou dentro de mim. Era giro, não era? Olha, é outra coisa fixe para dizer à família, só para ver o que é que acontece. Dizer assim, olha, lembram-se daquilo tu que eu chegares a dizer que és do Benfica. Agora sou do outro clube. Não é? E defender por os não, agora gosto de medo. Não mudei, mas tu gostaste, não mudei. Sim. Era engraçado fazer isso. Sim. É curioso. Sim. Olha, nós estamos aqui com esta conversa e uma das coisas que eu procuro, assim, o meu processo interno, é que quando alguém tem uma narrativa que é diferente das narrativas dominantes, mas que é uma coisa sobre a qual eu já refleti muito, sei lá, alguém chega e tem uma coisa diferente em relação, por exemplo, à sua sexualidade, ou em relação, como fiz o teste, à sua alimentação, há coisas que lá está, a pessoa até perante mim até pode estar a querer dizer, aqui é um coming out, às vezes acontece sempre com um cliente coaching, então, Pedro, quero-te contar uma coisa. E aquilo para mim não é mesmo muito relevante, porque eu já pensei muito sobre isso, estou muito ok com todas as alternativas que tu queres explorar. Mas quando é uma saída da narrativa dominante, uma coisa que eu nunca pensei, ou com a qual eu não estou assim muito confortável. Como isso dos clubes de futebol? Como isso, não era isso dos clubes de futebol, não estava assim a lembrar de nenhum exemplo claro, mas precisamente porque os mais claros são aqueles com que eu já pensei. Sim. Porque isto é fácil nós dizermos que estamos muito à vontade com as coisas com as quais já fizemos as pazes e que já pensamos. Não é? E quando alguém chega e conta uma coisa que está fora da tua própria narrativa dominante, não é? Mas para nós conseguirmos seguir... Olha, já sei uma para ti. Então. Por exemplo, sim, esta é para ti. Mas podia ser para mim, porque agora lembrei-me de um caso. Até posso dizer qual é o caso. Eu estava a ouvir um casal a falar num podcast e eles estavam a falar sobre um acontecimento que tinham tido, que foi eles foram comprar uma máquina de lavar e de secar a roupa. E durante toda a conversa, a compra da máquina, que foi uma máquina que foi comprada para a família, durante toda a conversa, a máquina era uma prenda dele para ela. Ok? Durante toda a conversa ele estava a dizer, porque eu comprei-te a máquina, ela, foste tão fixe comprar a máquina, não sei o quê. E depois ele, em determinado momento da conversa, diz assim,
pá, sabes uma coisa que eu reparei? Antes de eu te ter comprado a máquina, pá, tu basicamente punhas a roupa a lavar, pá, só quando eu me começava a queixar que já não tinha roupa interior. Mas agora que tens a máquina, tu pões a máquina a lavar, pá, aí 3 vezes por semana. Elas, não é tanto. Mas de facto a máquina é espetacular, não sei o quê. E eu, pá, observei os meus padrões de julgamento todos à parede. E que raio de conversa é esta? Então, os gajos estão numa família, mas tipo, eles estão a falar disto como se ela é que tem esta tarefa e ele, coitadinho, ainda se queixa que ficou assim. Pá, e aquilo estava a chocar contra mim, mas depois eu pensei, isto pode ser, estas pessoas podem dizer assim, pá, nunca pensamos nisso, estamos a viver os papéis sociais que nos foram passados. Ou isto pode ser uma cena de, pá, nós conversamos muito sobre isto. Dividimos as tarefas. Nós antes até os dois tratávamos da roupa, pá, só que o que nos deixa mesmo felizes é isto. É ser responsabilidade de um. Pá, e eu notei todos os meus padrões de julgamento. Se calhar eles fazem isso e em relação a todos os outros da casa é ele que trata de tudo. Não sabia. Não sabia, mas notei logo o meu julgamento, estás a ver? Eu não fiquei confortável com aquela narrativa, apesar de não saber muito sobre ela. E ela se calhar tinha sonhado com essa prenda durante muito tempo. Ela tinha sonhado durante a prenda, e se calhar aquilo é que até queria dizer uma coisa. Quem me dera ter uma máquina nova XPTO. Sim. É o sonho da minha vida. Sim. A outra coisa, isso também é uma discussão importante, que eu acho que principalmente quem está muito ligado ao desenvolvimento pessoal e quer ter sucesso na vida, sucesso entre aspas, é preciso, como se houvesse uma hierarquia de sonhos. Se o teu filho dissesse, olha, o meu sonho é trabalhar numa bomba de gasolina, ou o meu sonho é ser médico, há movimentos diferentes em ti. Sim. Não é? Sim. Nós somos muito julgadores também em relação aos sonhos, principalmente os dos nossos filhos. Não digo que nós em particular sejamos, nós pessoas, não é? Ou os nossos filhos dizem, olha, estive a pensar bem sobre isto e eu não quero ter filhos. Ou dizer, pá, gostava tanto de depois mais tarde ser pai ou ser mãe. Essa questão que estavas a falar há bocado é muito presente. Eu noto isso com muitos pais que têm jovens, se os filhos não quiserem ir estudar logo a faculdade, isso para muitos é uma grande preocupação. Porque lá está, a narrativa sai-se do 12º, vais para a faculdade. Enquanto para mim, eu tenho uma narrativa completamente diferente, que é espetacular. Não vais logo para a faculdade. Não, eu prefiro que os nossos filhos trabalhem, que deem a volta ao mundo, que vão estudar línguas fora. E estás aberta a lidar com a narrativa de não, eu quero mesmo ir estudar agora. Sim, estou. Mas admito que tenho uma preferência por não fazê-lo. Mas eu tenho aqui um desafio para nós terminarmos aqui a nossa conversa, que é, eu fiz aquela proposta de poder ser uma brincadeira engraçada, chegar junto à família e propor, olha, mudei não sei o quê, portanto, mudar a narrativa e ver o que acontece. Sim. Mas uma coisa também interessante, principalmente para quem tem filhos, é pensarem até que ponto é que as histórias que eu conto, até que ponto é que eu digo, quando tu fores grande, até que ponto é que isso não tem sempre uma narrativa subjacente. E qual seria o meu à vontade em abrir essa narrativa? Ou seja, qual é o meu à vontade em estar a contar histórias aos meus filhos, onde os personagens vivem várias alternativas, vivem vários mundos, e não fazem... Outra coisa também é que os personagens nas histórias, eles tendem a fazer as coisas sempre muito direitinhas, exceto os outros que são os maus, não é? Até que ponto é que os personagens às vezes também fazem erros que não sabem muito bem como reparar, ou caem em zonas cinzentas do ponto de vista moral e ético. Sim, os livros que lemos, os programas que deixamos que os nossos filhos vejam, não por nada que há uma série no Zig Zag para crianças. Eu não a vi, mas sei que houve ali uma polémica porque é uma série sobre mulheres e que mostra várias mulheres conhecidas que fizeram diferentes coisas, e há um episódio onde a mulher é homossexual e parece que até há um casamento entre ela e a companheira, e houve muita polémica à volta desse episódio, porque muitas pessoas não gostaram que isso tivesse a ser mostrado num programa infantil. Depois penso que
foi retirado, mas uma das desculpas foi que era a linguagem, não era apropriada. Até que ponto, mas aqui o desafio é nós refletirmos sobre até que ponto é que eu estou confortável em mostrar diferentes narrativas aos meus filhos. É isso que Em contar a tal história do menino que depois é muito feliz a trabalhar na bomba de gasolina, não é? Ou contar a história contar a história da menina que se apaixona por outra menina, não é? Até que ponto é que eu estou confortável para contar essas histórias e deixar que vários mundos vão aparecendo perante os meus filhos? E eu acho que isto aqui é talvez o pressuposto-chave, que é eu perceber se eu quando faço isto, se eu sinto mais entusiasmo ao abrir vários mundos aos meus filhos, é mais provável eles encontrarem um mundo ou uma narrativa que realmente ressoa e que eles digam uau, esta é a vida que eu quero viver, ou se o que fala mais alto é o medo de eu estar a programar coisas que depois não eram aquelas que eles iam viver se eu não tivesse falado sobre isto. Não é? E a nossa narrativa aqui agora vai um bocadinho na linha de que é bom apresentar várias narrativas. Olha, eu acho que é bom apresentar várias. Acho que este é o meu último argumento aqui na conversa, mas eu acho que é bom apresentar várias alternativas porque as narrativas dominantes não satisfazem a maior parte das pessoas. As narrativas dominantes fazem-nos sofrer. A maior parte das pessoas vive grande sofrimento por causa de não terem à sua disposição narrativas alternativas. Porque só há uma que elas raramente conseguem viver, aquela história do ai, depois tu encontras a tua cara metade, a maior parte das pessoas não consegue viver isso. E mesmo que consiga viver isso, a história pode não ressoar. Exato. O que depois ainda é pior, porque há pessoas que dizem assim, pá, eu não entendo, eu tenho tudo, pá, eu encontrei um homem espetacular, eu tenho uns filhos que amo, eu tenho um trabalho porreiro que me paga bem, eu tenho coisa... Tenho dinheiro no banco. Ganho dinheiro no banco, só que sinto que falta alguma coisa. Falta tu viveres a vida que irias viver se te tivessem aberto muitos sonhos em vez de dizer é só isto. Exato. Não é? Sim. Acho que agora para ajudar vou só dizer e está tudo bem. E está tudo bem, foi o que foi. Mas agora podemos refletir um bocadinho sobre isso e ver o que é que sai. Investigue quais as narrativas dominantes na tua vida. Vou fazer isso. Sim. Quais são as narrativas muito presentes? Porque ainda há algumas bem presentes, ainda há algumas que eu tenho muita dificuldade em desligar, incluindo algumas que não me fazem muito feliz. Quer dizer, há algumas que me influenciam e eu não quero viver de acordo com elas. Certo. Mas continuam a influenciar as minhas escolhas. Certo, por exemplo, eu na idade em que nós estamos, ou na idade em que eu estou, que tenho 45 anos, eu reflito muito sobre as narrativas em relação à idade. O que é suposto fazer com esta idade, o que é suposto acontecer nesta idade, como é que é suposto eu vestir-me ou comportar-me, ou quais são as pessoas com que é suposto, como é que é suposto eu relacionar-me com uma pessoa que é 20 anos mais nova do que eu, ou com essas coisas. Eu penso muito sobre isso e penso muito que há narrativas que estão muito construídas e algumas estão tão construídas que estão aqui, já fazem parte da nossa bioquímica. É difícil libertar-nos delas. Só que quando nós vamos mesmo e observamos, dizemos assim, ok, não. Há aqui coisas que de facto são biológicas. Há alterações que tu podes notar e diz isso não é só uma narrativa, uma construção mental. Há coisas que têm uma existência física, fazem parte da nossa biologia. Mas há outras que elas só estão instaladas por causa da cultura e por causa das histórias que nos contaram. Não é? Agora estava eu aqui já a entrar dentro da neuroestratégia, estou contente. Sim. Olha, aproveita, fazemos mais uma vez o convite para se inscreverem nas aulas abertas. Isso, boa. Né? A aula aberta de neuroestratégia, de laser, de parentalidade consciente e de coaching. Nas próximas 4 semanas. Sim. Link na bio e por aí nas redes sociais. Acho que é difícil perder. Se não encontrarem, enviem-nos uma mensagem. Mandem-nos uma mensagem, sim. No nosso grupo do Telegram, a maior parte das pessoas disse-nos que já se inscreveu. Sim. Eu acho que vou sonhar com esta cena das narrativas. Agora, vou sonhar não com sonhos, mas com narrativas. Sim. Acho que assistir às nossas aulas abertas pode ser uma forma
de nos ajudar a identificar as narrativas e de nos ajudar pelo menos a conceber a possibilidade de outras narrativas. E quem sabe se alguma dessas outras narrativas não se transforma num sonho que seja muito... que ressoe muito dentro de nós. E acho que esses são os melhores. Só para reforçar aqui a nossa conversa, é mais, não, a intenção não é julgar diferentes narrativas, é sermos curiosos em relação às diferentes narrativas que existem, não é? É isso mesmo. E escolhermos aquelas que melhor nos servem. Sim, nós temos a palavra narrativa para aí 184 Narrativa, vezes. narrativa. Sim, também vou refletir sobre isto. Yeah. Provavelmente ainda voltamos a esta conversa. Parece que sim. Sim. Obrigado. Obrigada.